Vamos falar de comportamento não verbal? Mas antes, nosso cafezinho. Eu publiquei esse vídeo onde uma suposta vítima em um caso de falsa acusação 217A demonstra esse comportamento. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na entrevista dessa depoente foi o seu comportamento, que deixou evidente o nervosismo até mesmo demasiado. Isso não significa que o nervosismo e a mentira eles sejam sinônimos. Aliás, há uma série de equívocos interpretativos sobre esse tema e entre eles eu digo para você que nós não identificamos a mentira apenas por uma expressão facial ou algum tipo de gesto. Sinais de estresse não são preditivos de mentira. Entenda, sinais corporais são feedbacks visuais do estado mental de uma pessoa. O comportamento reflete as emoções experienciadas e aqui entra a diferença entre quem realmente entende do assunto e aqueles que se aventuram no tema, tentando inferir verdade ou mentira a partir de um recorte isolado ou um gesto ou um comportamento que seja. Da mesma forma que sinais de estresse não são preditivos de mentira, também não podem ser usados como preditivos de verdade. Por isso, tudo que se observa deve ser analisado e investigado antes de qualquer inferência. Para isso, nós utilizamos o depoimento nos autos, o que foi relatado durante toda a coleta do depoimento e o comportamento como um dos referenciais a serem investigados. Analisar sinais corporais isoladamente é inútil. Escreva isso para que você nunca mais esqueça. Você pode estar diante de falsos preditivos e acabar cometendo uma injustiça ao invés de promover a justiça que tanto defende. Ok, Anderson, mas por que essa vítima estava nesse nível de estresse? Existem algumas respostas para isso, mas neste caso, eu já adianto um spoiler para você. Ela estava mentindo. Se trata sim de um caso de falsa acusação. No contexto desse vídeo, há uma série de inconsistências no relato que elas não convergem de forma naturalmente. Aplicando protocolos como RAIAN ou CBCA, nós conseguimos identificar uma série de características que demonstram que esse relato ele é frágil. Frágil pelo sentido de que ele não completa alguns critérios que são estabelecidos. Esse comportamento de nervosismo ele apenas evidenciou o medo dela ser descoberta, já que aqui ela figura como vítima. E nesse caso, a palavra dela possuiria uma maior relevância. Não deveria ser, mas acaba sendo assim. Quando juntamos com elementos do depoimento do suspeito, isso fica ainda muito mais evidente. Mas ainda assim não teria um peso suficiente simplesmente fazer esse confronto de informações, porque a tendência é que tanto a promotoria como o magistrado se incline na palavra da vítima. E aí recorre àquele artigo 167 do CPP. Eu vou tentar simplificar para que você entenda melhor esse comportamento. Lembrando, eu vou simplificar, então pode ser que fique faltando alguma coisa, ok? A ansiedade e o medo ativam uma série de respostas no organismo, principalmente medidas ali pelo sistema nervoso simpático e pelo eixo hipotálamo da hipófise, né, que é a adrenal. E ali nós temos hormônios como tanto a adrenalina, noradrenalina, cortisol e uma bagunça que acontece que gera ali todo esse desconforto, ok? Essas respostas elas preparam o corpo do indivíduo para enfrentar uma ameaça real ou percebida. No caso dela, a descoberta da verdade era uma ameaça. Ela percebe que ela poderia entrar numa contradição e ser desacreditada. E por isso houve um pico de ansiedade com medo de não ser acreditada. Entre essas alterações comportamentais percebidas, nós podemos destacar aqui os tremores, que facilmente são observáveis, sudorese excessiva, que é evidenciada ao enxugar a testa 2 ou 3 vezes, a xerostomia, e aqui nós estamos falando da boca seca, quando há aquela necessidade de fazer uma deglutição, né? Ela é causada pela inibição do sistema parasimpático. Também temos ali o aumento da frequência cardíaca e até a pressão arterial. Apesar da gente não conseguir medir a pressão, mas nós podemos perceber o comportamento se distanciando, se diferenciando. Tanto a respiração superficial e irregular, que é perceptível em alguns momentos, e a inquietação motora. Aí nós estamos falando de movimentação constante da blusa, como um reflexo que eu já falei aqui sobre a questão das pernas estarem balançando e aí fica ali toda hora a blusa dela se mexendo. É fundamental que você compreenda que esses são apenas alguns dos sinais que, combinados aos outros elementos já analisados, deixa claro que não se trata de um falso positivo, mas sim de uma falsa acusação e de que essa suposta vítima mente. Lembre-se, não existe receita de bolos para uma análise de comportamento.
Os protocolos, eles servem como guias, mas senso crítico de nada adianta. Nós precisamos fazer análises criteriosas seguindo protocolos para que a gente evite erros. Por exemplo, essa coleta do depoimento, ela foi feita com um protocolo, porém, o profissional responsável por fazê-lo não sabia, tanto é que deixou uma série de lacunas, inclusive induziu a suposta vítima a algo que não se batia. E aí entra uma série de erros absurdos que poderiam justamente evitar a condenação. O cidadão, neste caso, ele foi condenado e nós estamos trabalhando numa revisão para poder ajudar a doutora advogada a conseguir mostrar, provar a sua inocência. Um grande abraço.